Boa tarde, eu sou o Isaac do 9º ano. Hoje é dia 25 de outubro de 2022. Estou aqui com o professor Ricardo Pastro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, no município de Guapiara, no estado de São Paulo, país Brasil. Muito bem, Isaac. Quem são os alunos que estão aqui hoje, Isaac? Mariane, Fernando, Vitor, João Pedro Pereira, Ana Júlia, Maria Clara, Cauã, Dione, João Pedro Almeida, Felipe e o Isacão. Aí, Isaac, muito obrigado. Pode voltar para o seu lugar lá. Então, como o Isaac já falou, nós estamos aqui com o 9º ano. Os alunos que estão faltando por um motivo ou outro, seja de atestado médico ou não, deverão assistir à aula e colocar as atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 1 de matemática, referente ao 2º bimestre. Daremos início hoje à situação aprendizagem 3. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, lá na página 43, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 3. Lá fala assim: na situação aprendizagem 3, iniciaremos uma conversa sobre as funções em diferentes perspectivas, conhecer a lei de formação e os gráficos associados a cada função. Então isso está lá na página 43. Agora nós vamos dar continuidade. Qual é a habilidade? É uma só. Qual é a habilidade que nós vamos estudar nessa situação de aprendizagem 3? EF09MA06. Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Objetos de conhecimento, funções, representação numérica, algébrica e gráfica. Não está dando certo esse grupinho aí no fundo aí. Tá até com a apostila errada procurando abrir aí. Não é essa, rapaz? Essa é volume 2? Aqui você está olhando aí. Então, mas é a 1 que nós vamos usar. Então, essa aí é a sua apostila? Agora você achou ela? O dia que era para trazer para contar, não. Então vamos lá, registre hoje, tá, João? O que vem na cabeça de vocês quando fala a palavra função? Não precisa ser envolvido a matemática. O que vem na cabeça de vocês quando fala função? É o que aquilo tem que fazer. Oi? É o que aquilo tem que fazer. Boa, né? Quando fala assim, a sua função é fazer tal coisa. É o que a gente tem que fazer, certo? Função é conhecido também como expressão, tá? Algébrica. Uma equação matemática é função, tá? No caso, ela pode ter uma variável ou mais de uma variável. Geralmente ela tem duas variáveis. Por exemplo, eu vou falar bastante da palavra função para vocês entenderem onde que ela está no dia a dia. Quantos que eu vou pagar no mercado quando eu fui comprar, vamos supor, tubaína? Fui comprar tubaína. Quantos que eu vou pagar na minha compra? Não, eu falei tubaínas. Eu vou falar no plural. Tubaínas. Depende da função. Depende. A palavra correta é depende mesmo. Vou pagar R$5 por tubaína. Tá caro, né? Não, R$5 para 6, quanto? Então, vamos arredondar para 5. Vou pagar R$5 em cada tubaína. E daí, Vitor, quantos que eu vou pagar nas tubaínas que eu vou comprar?
a demora de você responder é alívio para mim. Por quê? Depende. Depende do quê? Quantidade. Entendeu? Então, o valor que eu vou pagar é relacionado em função à quantidade que eu vou comprar. Então, uma coisa é em função da outra. Por exemplo, se eu for comprar 2 tubaínas, quanto que eu vou pagar? R$10. Em função de 2 tubaínas, 2 vezes 5 dá 10. Mas a Mariane quer comprar 8 tubaínas. 40. Por quê? Mudou a variável quantidade. A hora que mudou a quantidade, o que aconteceu? Mudou a outra variável que a gente chama, que a gente vai pagar. Foi para 40. Isso, é uma expressão algébrica, né? Como que ficaria isso se eu fosse equacionar ela, transformar ela numa função? Seria assim, ó. Função, a gente coloca a letra F, função de x é igual. X é a quantidade de tubaínas. 5 vezes x. Por que 5 vezes x? Não. R$5 cada tubaína. E aí, eu dei o meu exemplo, a função era de 2. Eu troco o x por 2. 5 vezes 2 dá 10. O da Mariane, a função era em relação a 8. O x valia 8. 5 vezes 8 dá 40. Viu? Conforme mudou o valor de x, vai mudar o valor final. E a gente conhece isso aqui também desse jeito, ó. Y é igual a 5 vezes o x. Y é o valor que eu vou pagar, x é a quantidade de tubaína. Dá na mesma, tá? Então, quando você falar em função, você não lembrar que uma coisa depende da outra, lembre-se, quando eu falo assim, como que tá o humor do Pereira hoje? Como que tá o humor do Pereira hoje? Ah, tá em função da namorada dele. Como assim? Se a namorada fez carinho, não brigou com ele, ele vai estar alegre. Se a namorada xingou ele vai estar triste. Então, ó, o temperamento dele é em função da namorada. Já ouviram quando fala assim? Ah, fulano só vive em função da namorada dele. Quer dizer, tudo que a namorada manda fazer, ele faz. É o famoso pau mandado. Assim como tem também a mulher, né, que vive em função do namorado. O que o namorado mandar fazer, ela faz. Você é pau mandado? Ó, eu sou bem mandado, rapaz. Certo? Fala que não é. Tá guardado aqui, ó. Deixa eu até marcar o tempo aqui pra mostrar pra mulher depois que eu falei, eu respondi certo. 7 minutos, depois eu mostro pra ela. Já levou uma patente? Hã? Já levou uma patente? Deu, sai correndo. Então vamos lá. Então, função é quando uma coisa depende da outra. Não é só que nem a função do professor dar aula, tá? Mas na matemática é quando uma coisa depende da outra. Então vamos lá. Dando início à aula de hoje na apostila. Página 51, atividade 1. Função, noção e lei de formação. 1.1. Em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgado que uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. A quantidade de celulares produzido por dia está registrada na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. Em uma hora trabalhada, quantas a quantidade são produzidas? 240. Em 2 horas trabalhado, 480. Em 3 horas, 4 horas, 960. 5 horas, 1.200. 6 horas, 1.440. Pela tabela, ela segue uma função, né? Em função de quantas celulares é produzido por hora. Aí você vai falar, mas professor, ali fala que um celular é fabricado a cada 15 segundos. Vamos ver se aquela tabela está certa? Que às vezes o exercício pode estar errado. 1 a cada 15 segundos. Aqui está, 1 hora são fabricados 240. Será que isso é verdadeiro? Ou seja,
2 celulares levou quantos segundos para fazer? 30. 15 mais 15, né? 3 celulares vai levar quantos segundos? 45 segundos. 4 celulares? 1 hora? 60 segundos. 60 segundos é o quê? 1 minuto. Então, a cada minuto é produzido quantos celulares? 4. Quantos minutos tem 1 hora? 60. Vamos multiplicar por 4 para ver quantos por hora é fabricado. 4 vezes 0? 0. 4 vezes 6? 24. Deu certinho? Deu. Então tá certo. A informação não está errada. Em 1 hora, fabrica 240 celulares. Perguntas. Analisando os valores, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Escreva o passo a passo da sua resolução. Para iniciar essa atividade, pense na lei de formação. Então, como eu falei para vocês, existem várias formas de representar a função. Eu gosto muito da f de x. Vamos chamar de x. Ah, professor, poderia chamar de c de celulares? Poderia. Poderia chamar de q de quantidade? Poderia. Função de x. Mas x aqui é a hora. Como que ficaria essa equação? Para a hora que eu colocasse 1, a resposta seja 240. Quando eu colocar 2 no lugar do x, a resposta seja 480. Como que será que ficaria aqui? Lembrando que x é a quantidade de horas. O que eu faço com 1 para virar 240? Multiplica 1 por 240? Mas esse 1 não é meu x? Né? Que ele vai variar, né? 1 vezes 240. Vamos ver se funciona? Quando meu x for 1, 1 vezes 240 dá 240. Passou. Quando meu x for 2, 2 vezes 240. Deu certo? Então é isso aí. Só isso. Ah, professor, mas tá errado. Sim, não é que tá errado. Pelas normas, a gente gosta de deixar como? A constante que está multiplicando. Isso aqui não muda. A constante na frente e o x do lado direito. Tá bom? Isso aqui é a função. Se eu colocar 10 no lugar do x, quantos celulares vão fabricar em 10 horas? 2.400. Só fazer 10 vezes 240. E se eu quisesse saber, não precisa falar a resposta. Se eu quiser saber quantos celulares vão fabricar em 30 horas, eu troco todo o x por 30. Aí vai ficar 30 vezes 240, vai dar a resposta. Então lá. A. Com essa lei, é possível calcular a quantidade produzidos em 12 horas? Sim ou não? Sim. Sim. Então olha aqui. Aqui está a lei de... Cadê a caneta? Achei. Aqui está a lei. Função de x é igual 240 vezes o x. Quantas horas ele quer saber? 12. Vou trocar o x por 12. Fica 240 vezes 12. Resolvendo isso daqui. Função de 12 horas é igual 240 vezes o 2 é 0. 0. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 2? 4. Matou 2. Coloca cruzinho em homenagem aí. 1 vezes 0? 0. 1 vezes 4? 1 vezes 2? 2. 0 mais nada? 0. 8 mais 0? 8. 4 mais 4? 8. 2 mais nada? 2. 2.880. Outro jeito de você fazer é isso aqui, ó. Em 6 horas fabrica 14.400. Multiplica por 2 dá quantos? 2 vezes 6. Não dá 12? Só multiplicar isso aqui por 2 também vai dar a mesma resposta. Tá bom? Vai dar 2.880. Então vamos lá. Vou apagar aqui minha resposta, vou apertar pause. Aqui eu fui mais detalhado.
Mas eu já tinha explicado para vocês que é verdade. Em 1 hora produz 240 celulares. Está na tabela, mas mesmo assim a gente poderia fazer. B. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Sim ou não? Sim. Explique como é isso, ou não é. Como isso é possível ou como isso não é possível. Sim, é possível porque nós temos uma função onde temos uma constante. A constante é a quantidade de celulares produzidos em 1 hora. E aí eu multiplico pela X horas, ou poderia ser Q horas, ou H horas, a letra que eu quiser dar para representar, né? Aí eu troco por qualquer valor. Então lá, sim, é possível, pois, como explicado acima, a fábrica produz 240 celulares por hora. Sendo assim, a quantidade é igual a 240 vezes o T. O que eu coloquei para resolver a quantidade e o T para resolver, para representar o tempo. Em horas ou minutos o T? Em horas. Se eu fosse por minutos, a minha constante não seria 240, seria 4, né? Que é 4 celulares por minuto. Tem a letra C? Não? Então vou apertar pausa para vocês fazerem o registro. (1.2) Dada a lei de formação de uma função, olha o f de x aí, ó. F de x igual a x menos 2. Encontre função para o zero, é assim que a gente lê. Função com x valendo 0 e função com x valendo menos 1 e função valendo 5. Eu vou fazer o primeiro, vou apertar pausa, vocês vão tentar fazer os outros. Como que eu faço? É difícil? Não, não é. Preste bem atenção como que faz. Ó, você vem aqui e coloca função de x é igual a x menos 2. Quem eu vou trocar pelo meu x agora? Então, função, toda vez que eu ver x eu vou pôr 0. É igual a 0, porque é x, né? Menos 2. Função de 0 é igual. Quantos que é 0 que tira 2? 0. Não. Menos 2. Terminei. Quem que vai fazer o próximo para nós aí? Ué, cada um faz um. Então, ó, João Pedro Pereira faz primeiro, depois você escolhe o outro. Função x igual a x menos 2. E aí? Agora troca o x por menos 1. Função menos 1 igual menos 1 menos 2. Função de menos 1 é igual menos 1 com menos 2? Menos 3. Muito bem. Escolhe um colega. Vamos lá, Vitor. Eu ajudo. Nós ajudamos. Então, Vitor, você copia função de x é igual a x menos 2. Você vai trocar o x por quem agora, Vitor? 5. Então fica como? Função de 5 igual. E agora? O x. Vai usar o x? Não mais. Quem vai ser o lugar do x? Isso. Você vai trocar todos os x que você vê na equação por 5. Menos 2. Então a função de 5, Vitor, é 5 menos 2. Quanto que dá 5 menos 2? 3. Pronto, acertou. Viu? Não era difícil. É que dá nervoso, né? De ter que responder. Não era difícil. Vou subir com a letra bonitinha aqui, tá? Olha lá, função de x valendo 0, função de x valendo 1, menos 1 e função de x valendo 5. Vou apertar pausa para registro. Continuando.
Página 52. 1.3. O número de diagonais de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui. Pensando nisso, encontre a lei de formação para calcular a quantidade de diagonais de qualquer polígono. Vamos desenhar alguns polígonos aqui, presta atenção. Triângulo é o primeiro polígono que a gente conhece. Tem diagonal o triângulo? Diagonal? Vou desenhar ele aqui, ó. Tem. O que é diagonal? É um ponto que liga a outro ponto passando pela figura. Não, o triângulo não tem. Não dá, né? As ligações já formam os lados. Então, triângulo não. O quadrado tem. Quantas diagonais ele tem? Duas, ó. Uma, duas. E o retângulo? Duas também. Ou seja, qualquer quadrilátero vai ter duas diagonais. 4 lados, duas diagonais. E um pentágono? Tem quantas diagonais? Vamos fazer assim, ó. Escolhe um canto e liga todos os pontos. Uma aqui, né? Duas. Só deu duas aqui, né? 4 Onde? Uma, duas. Agora eu vou atravessar daqui para lá. Uma, duas. Quantos que deu já? 4. Esse daqui. Uma. Aqui já deu 1. Quantos que deu ao todo? 5. Então, 5 lados deu 5 diagonais. Tá certo isso, será? Vamos ver aqui a imagem. Tem a imagem de vocês aí, não tem? Não tinha essa imagem? Então aqui, ó. Para encontrar essa lei de formação, era 3 diagonais mesmo lá, viu? Para encontrar essa lei de formação, a discussão inicial deve considerar os vértices do polígono. Cada vértice é ligado a mais 2 vértices. Isso explicará o -3 que nós vamos usar na fórmula lá. Na lei de formação, para obter todas as diagonais, unimos 2 vértices não consecutivos. O que é não consecutivos? Presta atenção. O A. Quem é o vértice consecutivo ao A? O B. Esse aqui é o consecutivo. Então eu não posso ligar o A com o, mas não consecutivo eu posso. O C é não consecutivo, o D é consecutivo, um do lado do outro. Então o A eu posso ligar somente no C. E o C eu ligo no A. O B eu ligo no D e o D eu ligo no B. Então, para obter todas as diagonais, unimos 2 vértices não consecutivos. Outro ponto de atenção deve ser quando, por exemplo, traçamos os pontos AC e o CA. É a mesma coisa, AC e CA. Para quem não entendeu, tá aqui, ó. Vou mostrar no desenho. O vértice que liga do A até o C é o mesmo que liga do C até o A. É o mesmo. São as mesmas, portanto não podemos contar-lhes 2 diagonais, 2 vezes ela, isso mesmo, apenas uma. O que a lei de formação indicamos com a divisão por 2? Olha aqui qual é a fórmula para descobrir. Então note isso aqui. Qualquer figura. Se eu falar quantos diagonais tem uma figura de 100 lados, com essa fórmula se descobre. Então lá, a gente pode trocar o N por L de lados, tá? Então vamos ver se funciona mesmo. Esse polígono tem quantos lados? 4. Ele tem 4 vértices, né? 1, 2, 3,
4. Então fica assim. Diagonal é igual 4, que é a quantidade de lados, vezes 4 menos 1. Tudo isso dividido por 2. Resolvendo o que está entre parênteses primeiro. 4 vezes. Quantos que é 4 menos... Opa, menos 3 aqui, não é menos 1. Quantos que é 4 menos 3? 1. Tudo isso dividido por 2. Quantos que é 4 vezes 1? 4. Dividido por 2 dá? 2. Quantas diagonais tem um quadrilátero? 2. Agora vamos ver o pentágono que nós estávamos fazendo lá. Diagonal é igual o N, que é o número de vértice. Pentágono tem quantos? Penta. 5. Quando fala o time é pentacampeão. 5 vezes campeão. É. Então vamos lá. Faz aqui 5 vezes 5 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Resolve quem está entre parênteses primeiro. 5 vezes. Quantos que é 3 menos 2? 2. Desculpe, 5 menos 3? 2. Tudo isso dividido por 5 vezes 2? 10. Dividido por 2 dá? E foi o que nós chegamos hoje, na hora que nós desenhamos, né? Desenhar o símbolo de São Paulo aqui. É, o Atlético Goianiense. Isso aqui é um pentágono. Vamos ver as diagonais? 1, 2. Desse ponto acabou. Desse aqui 3, 4. Desse aqui 5. Não tem mais nenhum, viu? Funciona desenhando e funciona calculando. E o duodecágono? Duodecágono. Tem quantos lados o duodecágono? 12. Eu não vou conseguir desenhar uma aqui. Então quando eu não consigo desenhar, eu uso a fórmula, é mais fácil. Fórmula não, lei de formação. Ó, diagonal é igual 12 vezes 12 menos 3. Tudo isso aqui dividido por 2. 12 vezes 12 menos 3. 9. Tudo isso dividido por 2. 12 vezes 9. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Subiu o 1. Ai. 9 vezes 1. 9. Com mais 1? 10. 108 dividido por 2. Quantas diagonais eles vão ter? 54 diagonais. Certo? Ai, nem fale. Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem registro. E use a fórmula para descobrir a letra A, que é 8 lados. E qual é a letra B? 35 lados. Ah, daí é o contrário. Faz essa primeiro, depois ensino a fazer a B, tá? Vou apertar a pausa aqui. Encontre o número de diagonais de um polígono de 8 lados. Mais uma vez a gente usa aquela lei de formação. D é igual. O N é a quantidade de vértices ou quantidade de lados, né? Porque qualquer polígono, a mesma quantidade que tem de lados é a mesma quantidade que tem de vértices. Então 8 vezes 8 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. 8 vezes. Quantos que dá 8 menos 3? 5. 5. Tudo isso dividido por 2. 8 vezes 5? 40. 40 dividido por 2. Quanto? 20. Então um octógono tem 20 diagonais. Certo? Ah, professor, mas diagonal não tem que passar pelo meio? Não. A maior diagonal é aquela que passa... Não, não é não. Pode ter diagonais maiores. Eu estava confundindo com a corda da circunferência. Subindo a resposta com a letra bonitinha aí, ó. Aí a letra B. A letra B. Vou resolver a B, depois eu dou um tempinho para vocês fazerem o registro. Vamos resolver olhando aqui junto todo mundo. Agora eu sei a quantidade de... E ele quer que eu encontre
o polígono que possui tudo isso. Então, como que eu vou fazer? Eu sei a quantidade de diagonais. Qual é a quantidade? 35. É igual, eu sei a quantidade de lados que tem? Não. Continua a minha incógnita ali. Agora ela é uma incógnita, não é uma variável mais. Vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Agora, eu gosto de trabalhar com o valor que eu não conheço do lado esquerdo. E o valor que eu conheço eu mando para o lado direito. Isso aqui eu vou fazer uma troca só de lado. Professor, na hora de fazer a troca, vai ter jogada de sinal, essas coisas? Não. É a mesma coisa que você falar que banana é amarelo, amarelo é a frase não é a mesma, só mudou o jeito de falar? Né? Isso. Então vai ficar aqui, ó. N vezes n menos 3, dividido, tudo isso dividido por 2, vai ser igual a 35 diagonais. Agora aqui que entra, ó. Distributiva. Você lembra como que faz? Primeiro vezes o, também conhecido como guspidor, né, João? Então vai ficar assim, n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n. Tudo isso dividido por 2 é igual a 35. Agora, eu vou mandar esse aqui que está atrapalhando para o lado de lá. Fica n ao quadrado menos 3n igual a 35. Tá multiplicando por 2. Tá dividindo por 2, vai passar para lá? Multiplicando por 2. Então, n ao quadrado menos 3n é igual a 35 vezes 2? 70. Eu tenho que achar um valor que eu coloque no lugar do n e a resposta vai ser? Eu posso ir testando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Vai dar cãibra em você aí e não vai conseguir. Lembra que nós já fizemos isso na aula anterior sobre os quadrados perfeitos? Então o que acontece? Eu vou fazer essa equação ficar igual a zero, ela está igual a 70. Então eu tenho que fazer aqui, ó, n ao quadrado menos 3n igual a zero. Para esse zero ficar aqui, esse 70 que está aqui tem que passar para cá. Negativo. Se ele está positivo, ele vem? Negativo. Menos 70. Certo? Aqui deu uma equação de segundo grau. Quer dizer que ele pode ter uma resposta só, ou ele pode ter duas respostas, ou nenhuma resposta real. E aí entra equação de Bhaskara. Equação de Bhaskara é uma equação que encontra os resultados para equações de segundo grau, tá? E ela é feita assim, ó: x1 e x2, ou seja, duas raízes, é igual a... Calma, eu estava pensando numa coisa. É igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por duas vezes o a. Meu Deus, mas quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Meu Deus do céu, complicação. Agora, quem é A, quem é B, quem é C? Nós vimos numa das aulas anteriores que o A é quem multiplica a minha variável ao quadrado. Quantos n's ao quadrado eu tenho? 2. Não, senão seria 2 vezes n ao quadrado. Quantos n ao quadrado eu tenho? 1. Quando não aparece número nenhum, é 1, porque qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Então, o meu A é igual a 1. O meu B é quem está multiplicando o n sozinho. Quem é meu B aqui? 3. Não, é 3. Menos 3. Quem é o C? Menos 70. Isso. Menos 70. Aí vem aqui, ó. Primeiro tem que achar o delta.
Se o delta for negativo, não há resposta, não há solução real. Certo? Então como que eu vou fazer o delta mesmo? B, quem é o B? B ao quadrado. Isso, mas quem é o B? Qual o valor do B? Não, olha aqui na tabelinha do lado esquerdo aqui, ó. Ah, é menos 3. Menos 3 ao quadrado. Ah, não é mais, não. É menos 4 vezes o A. Quem é o A? 4. Olha ali na tabelinha. Ah, tá, você já resolveu. Menos 4 vezes 1 vezes. Quem é o C? 70. Menos 70. Menos 70. Delta é igual. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes ele mesmo. Quanto que dá menos 3 vezes menos 3? Menos 6. Não. 0. Não. Menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá? Mais. 3 vezes 3? 9. É vezes? Dá 9. Cadê minha caneta? Achei. 9. Menos 4 vezes... Vamos fazer jogo de sinal. Menos vezes mais. Menos. Menos vezes menos. Mais. 4 vezes 1. 4 vezes 70. 280. Delta é igual a 9 mais 280. 289. Aí vem aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? 280 e... Vamos ver qual é a raiz quadrada de 289? Cadê minha caneta? Perdi. 17. 17 vezes 17 dá quantos? 289. Então, raiz quadrada de 289 é 17. Eu vou montando a conta já aqui, porque do jeito que tá ali não vai ficar legal. Então, olha aqui, ó. Menos B. Quem é o B mesmo? Menos 3, né? Mais ou menos raiz quadrada de 289. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 1. Resolvendo aqui, ó. Menos com menos dá? Mais. Mais 3. Mais ou menos. Raiz quadrada de 289 é quanto mesmo? 17. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Quantos que dá 2 vezes 1? 2. Então vai dar duas respostas. Por isso que é mais ou menos. É duas respostas. Primeiro eu faço 3 mais 17 dá quantos? 3 mais 17 dá 20. Dividido por 2. 10. Essa é uma resposta possível. 10. Vamos ver a outra. 3 menos 17. Quase. Quase não, você errou bastante. Se tem 3 reais e tira 17. Menos, você fica devendo 14. Menos 14 dividido por 2, menos 7. Qual é o polígono? Pode ser um polígono de 10 lados ou de lados negativos 7. Existe lados negativos em polígono? Não, então essa daqui é desconsiderada. Qual é o único polígono que vai ter 35 vértices? 10. É o 10. Decágono. Decágono. Certo? Subindo a resposta aí, ó, com a letra bonitinha. Vou apertar pause. Continuando então. Ainda na página 52, atividade 2. Representação gráfica de uma função. Os gráficos a seguir, de 1 a 4, são gráficos de funções, pois relacionam duas grandezas, nesse caso, o x e o y, ou f de x, onde y depende de x, e para cada valor na grandeza x, encontramos o único valor da grandeza y. Organize-se em duplas
analisem e descubram quais funções estão relacionadas a cada gráfico. Comente as características de cada uma. Bom, vamos fazer junto aqui. Tá. Essa equação, esse gráfico, é uma função de x. Só que nós temos, que nem ele falou, pode ser x e y ou função de x. Nós vamos fazer das duas maneiras. Presta atenção. Sabemos que a parte de baixo, que é a horizontal, chamada de abscissa, é sempre a letra x. E a parte de cima é chamada, a vertical é chamada de ordenada, é a letra y. E agora? Fica assim, y é igual. Como que eu vou saber? O que acontece com o x para ele ficar certinho lá? Quando o meu x for 0, qual é o valor do y? 4. x0, y4. É aqui que tá? Não. Ah, quando o x é 1, ele é 4. É isso não. Não, mas não é 0 não. Aonde que ele tá? Tá aqui, ó. Qual o valor dele? Quando o meu x é 1, meu y tem que ser 3. Quando o meu x é 1, qual o valor do y? Qual? 4. Quando o meu x é menos 1, aqui era x0, né? Quando o meu x é menos 1, meu y é 2. Então tem alguma regra aí. O que eu faço com o x para que ele, quando o x for 0, o y seja 3? Quando o x for 1, o y seja 4. Quando o x for menos 1, o y vai ser 2. Cada um no x aumenta um no y. Ou vice-versa. Como que faz aí? X mais 1? É, x igual a 1. Não, aqui na equação. Como que eu faço uma equação para quando o x valer 0, a resposta seja 3? Para quando o x valer 1, a resposta seja... Vou trocar o x por 0. Então, vou trocar o x por 0. Y é igual, o x vale 0. Quando o meu x for 0, meu y tinha que ser 3. Acabou ficando 0. Então não deu. Por 3 e tu Trocar não, tem que fazer alguma coisa. Porque a hora que eu trocar o x por 3, meu y vai ser outro número já. Ele vai estar aqui em cima. Ah, trocar o x por 1. Não é trocar, tem que fazer uma lei de formação. Para depois eu trocar para testar. Pensa comigo. Para o meu x que é 0 virar 3, o que eu tenho que fazer? Somar mais 3. Então, será que vai funcionar somar mais 3? Vamos ver. Quando o x é 0, 0 mais 3. 3. Ó, deu certo. Quando o x é 1, troquei o x por 1. 1 mais 3. 4. Deu certo. Quando o meu x é menos 1. Menos 1 mais 3. 2. Deu certo. Achou a equação. A equação é aquela. E o x mais 3. Tem um jeito mais fácil? Tem. Esse jeito é mais difícil que nós fizemos. Olha o jeito mais fácil. Y é igual a m que multiplica x mais um h aqui. Professor, eu já vi em livro m vezes x mais b. Eu já vi em outro livro a vezes x mais b. Tá? Pode mudar. O que você tem que entender é que isso aqui a gente chama de coeficiente angular. Nossa, que nome complicado, não? Ó, mas é chique, hein? E a pessoa sai no recreio e fala: nossa, eu estava estudando hoje sobre coeficiente angular. Aqueles alunos que não viram isso aí vai ficar pensando: nossa senhora, mas é muito inteligente esse João, não? É? Tá estudando coeficiente angular. O que é? Nada mais do que isso aqui, ó. Presta atenção. A cada uma unidade que eu ando, quanto que ele está subindo? Aqui eu andei 1. De 3 ele subiu para 4. Subir no meio. Não. Andei do 0 até o 1, não andei?
Ele estava no 3 e veio parar no 4. Quantos que ele subiu? 1. Então o y é igual a 1 vezes o x. Achamos o coeficiente angular. Agora nós vamos achar o coeficiente linear. Mais bonito e mais fácil de achar. Coeficiente linear é onde ele corta o y. Aonde ele está cortando o y aqui? No 3. Positivo ou negativo? Mais 3. Pronto, achei a equação. Essa é a equação. Ah, professor, mas o do João Pedro já hoje lá está diferente. Porque 1 vezes x dá o quê? 1 vezes qualquer coisa é ele. E 1 vezes x vai ser? X mais 3. Pronto. Achamos a equação. Essa equação acha qualquer ponto nessa reta aí. E por ela ser uma reta, ela tem nome. Ela é a equação de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Qual grau que vocês acham que é? Primeiro grau. Por quê? Porque é o maior expoente que tem. Mas você vai falar, professor, não tem expoente aqui. Qualquer coisa elevada a 1 é ele. Eu não preciso pôr, mas se eu quiser pôr, eu posso pôr aqui, ó. X elevado a 1. Tá bom? Subindo a letra bonita aí, vou apertar pause. Eu gostaria que vocês fizessem o registro no caderno, tá bom? Aqui o gráfico, né, ele foi mostrado de uma outra maneira. Isso que é legal da matemática. Existem várias maneiras de fazer. Eu particularmente gosto mais daquela que eu mostrei para vocês. O gráfico está associado a uma função de primeiro grau. Tudo quanto é reta é um gráfico de primeiro grau. Se ela estiver subindo, ela é crescente. Se ela estiver vindo da esquerda para a direita, descendo, ela é decrescente. Se ela estiver com uma parábola, é outra coisa, que nós vamos ver na próxima atividade aí. Olha lá, então ela é uma reta crescente. Os pontos A, que é o x valendo menos 3 e o y valendo 0, presta atenção no que está esses pontos aqui, ó. Ponto A, o x vale menos 3 e o y vale 0, certo? O ponto B, o x vale 0 e o y vale 3. Temos 2 pontos. Pertence à reta. Substituindo o ponto na função f de x é igual a vezes x mais bx, você vai fazer o quê? Olha bem a função aqui. Lembra que eu falei? Coeficiente angular mais o linear lá. Aí você vai trocar. O a se não conhece, mas o x do ponto A se conhece. Qual é o valor do x? Menos 3. Mais o B. Mais B, desculpe. Cadê aqui? Mais B é igual a... Qual é o valor quando o x é... Cadê? O x é menos 3. Qual é o valor do y? Não. X menos 3, o y é... Vamos, turma. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Quando meu x vale menos 3, meu y vale... Esse é o ponto A. Então, igual a 0. Agora eu vou usar o ponto B. Meu x vale 0, meu y vale 3. É a coordenada, certo? Então fica o quê? A vezes o x. O x vale 0. Mais B vai ser igual ao y. Qual o valor do y mesmo? 3. E aí eu tenho um sistema aqui, tá? E esse sistema pode ser resolvido o quê? Somando, subtraindo, fazendo aquelas jogadas. Mas aqui, ó, vamos resolver. A vezes menos 3 fica menos 3A mais B é igual a 0. A vezes 0, morreu. Mais B é igual a 3. Então eu já descobri o valor do B. Qual é o valor do B? 3. Então eu venho na minha equação aqui, ó. A vezes x mais B. Troco o B pelo 3. E agora para eu descobrir o A, você vai pensar aqui assim, ó. Se o B vale 3, eu troco esse B por 3. Fica menos 3 vezes A mais 3 igual a 0. Esse 3 está positivo, vai passar para lá. Então vai ficar menos 3A é igual a 0 menos 3. Vou passar aqui para frente, ó.
menos 3A é igual 0 menos 3, menos 3. A é igual a menos 3. Esse menos 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. A é igual, menos dividido por menos dá mais. 3 dividido por 3 dá 1. O A vale 1 ó, sabendo que o meu B é 3 e o A é 1, fica aqui, ó, a função é 1 vezes x mais 3. Então, que nem eu falei para vocês, olhando o gráfico, eu prefiro olhar lá, a cada um que anda, quantos que sobe, descobrir o valor do A. Aonde ele cortou o Y, descobrir o valor do B, tá bom? E nós vamos deixar o gráfico 2 para a aula de amanhã. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.